E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Walter Maierovitch, jurista e presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Muito boa noite, obrigada por estar aqui. Walter Maierovitch, foi a maior surpresa aquela decisão do presidente interino da Câmara. Então, para começar, o esclarecimento sobre os fundamentos jurídicos para uma decisão surpreendente como essa. Então, a primeira pergunta é: o presidente da Câmara tem poder e autonomia para anular um processo de impeachment em andamento? Não, foi uma decisão teratológica. Por quê? Porque ele não tem essa atribuição, essa competência. Em razão disso, esse ato que ele comete é um ato inexistente. Por que inexistente? Porque não gera efeito jurídico, é um nada. Então, o que acontece? O presidente do Senado, porque isso é de uma clareza solar, percebeu logo e diz que tudo vai continuar no Senado. Então, o que nós tivemos na realidade? Foi uma decisão em cima de um recurso da Advocacia Geral da União, catando nulidades inexistentes, de quem não teve coragem de bater a porta do Supremo para apresentar essas nulidades, porque já sabia o resultado. E, com base nesse tal recurso e sem atribuição, houve essa decisão espantosa juridicamente. É uma artimanha jurídica para efeitos políticos, claramente é isso? Olha, eu não acho que é artimanha jurídica, porque artimanha tem a palavra arte, é arte e manha. Essa aí não tem nem arte e nem manha, é uma coisa grosseira. É um ato inexistente, é como se tentar fazer a herança de pessoa viva, dado o absurdo. Não é nem nula. Veja bem, tem gente que já está falando que, invocando uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula essa que estabelece que a administração pode verificar vícios e anular atos. Mas veja bem, fala em nulidade de atos. Aqui nós não estamos frente a uma nulidade, mas estamos diante de um ato inexistente que caça uma decisão soberana da Câmara. Do plenário, aquela decisão do plenário. Câmara, assim, com mais de 300 e poucos votos. Precisa ser muito ousado, vamos dizer assim, para se chegar a tamanho absurdo jurídico. Bom, a ideia que fica é que tem todo um arcabouço político, um interesse ou para a presidente ganhar tempo, ou para jogar para que ela tenha mais visibilidade, a tese de que ela é alvo de um golpe, etc., porque tudo isso vem sendo reiterado, inclusive na imprensa internacional. Mas o Senado ignorou o ato que o senhor diz que é inexistente e deu prosseguimento ao processo de impeachment dentro do rito estabelecido pelo Supremo. Tudo está acontecendo conforme aquela definição da Suprema Corte. Há por parte da Câmara algo que esse presidente interino possa promover ou fazer em relação a essa indiferença do Senado a um ato institucional dele? Não, porque o próprio Senado, pelo seu presidente, já entendeu que esse ato era inexistente, prossegue e, evidentemente, cabe à Câmara bater a porta da Justiça, do Supremo, se entender algo, o que evidentemente não vai fazer, porque tamanho o absurdo jurídico. Agora, o que a gente pode enxergar, além do jurídico, ou o que ocorre, usar um instrumento jurídico para criar um cenário novo. Então, o que nós teremos na quarta-feira? Uma votação. Mas uma votação que vai ser precedida de inúmeras questões de ordem, inúmeras intermináveis questões de ordem. Isso dá essa sua conclusão. Do quê? Então precisava de um argumento, de um pano de fundo para essas colocações. E nós vamos ter uma tentativa
de tumultuar, protelar e depois, evidentemente, se tentar até abandono do local de votação. Em síntese, criar um fato. Se houver abandono do local de votação por parte dos aliados da presidente Dilma, que já são notoriamente, sabidamente contra, isso interfere no prosseguimento do processo? Não, nada. Isso é dado como ausência. É simplesmente ausência, não interfere em nada. Porque o que vai existir na quarta-feira, e é bom a gente frisar bem, é uma maioria simples. O que é a maioria simples? É o número dos presentes. Se tem lá 30, 40 pessoas, é daí que se divide por 2 e se soma 1. Então, maioria simples. Não há a exigência do quórum para a comissão? Não, o que existe é a maioria simples e assim é votado. Então, os que se ausentarem vão ser dados como ausentes. E a questão dos vícios arrolados pelo presidente interino da Câmara? Aquela questão em que, por exemplo, que os partidos, o fechamento de questão, que ele justifica, dentre outros vícios, como ele chama, o fechamento de questão, que é algo que constrange o parlamentar, porque interfere na liberdade, na soberania dele decidir pelo voto, e não por decisão do partido e também sob ameaça. Isso pode ter um efeito, isso tem uma base legal? Não, não tem base legal, porque nós estamos no campo do político. E a votação que se vai fazer com relação a recebimento ou não da denúncia vai ser entre os presentes. Então, e é possível politicamente e juridicamente existir esses acordos de bancadas e etc. Agora, o outro argumento que está sendo colocado também como nulidade seria uma antecipação, um pré-julgamento de alguns senadores. Quer dizer, aqueles que já anunciaram o seu voto teriam pré-julgado. Com relação a isso, o Supremo já decidiu, e foi num debate entre 2 ministros, Gilmar Mendes e Barroso, e o ministro Barroso aceitou, no sentido de que estão entre políticos e não estão entre juízes. Estão entre políticos que, evidentemente, vão julgar, mas vão julgar politicamente, na base do sim e de não. Ao passo que um juiz decide à luz dos autos, mostrando as provas e dando as razões do seu convencimento. Então, esse tipo de votação que teve, a gente assistiu, foi na base do sim ou não. Okay. Agora, dizer que em homenagem à minha mãe, em homenagem à avó e tal, isso aí os romanos chamam, e o Supremo sempre fala, no sentido de opter dictum. Vale dizer, se fala de passagem, a minha mãe e tal, mas na hora da votação tem que falar ou sim ou não. Ok, eu agradeço muito seus esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com você, Juliana.